Aleluia. Mateus capítulo 4, versos 1 a 11, vai aparecer aí na tela. Mateus capítulo 4, versos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Antes de lermos, é preciso entender o seguinte: nós, domingo passado, falávamos sobre o batismo de Jesus, né? Este é o meu filho amado. Jesus vai iniciar o seu ministério, ele recebe o batismo, e logo após ser batizado, de acordo com Mateus, ele vai ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ele foi batizado, agora ele vai ser posto à prova pelo diabo, para então poder exercer o seu ministério de maneira cabal e completa, certo? E o texto então da tentação de Jesus nos diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Meus queridos, a palavra foi lida aos nossos corações, cada um de nós recebe de maneira límpida e tranquila, de maneira clara, da mesma forma como saiu dos lábios de Jesus essas palavras, chega agora ao nosso coração também. Assim como o teu coração desejou que fosse escrito para que lêssemos, é assim que estamos lendo. Portanto, o Senhor fala aos nossos corações nesta noite: torna-nos, ó Deus, pessoas melhores, teus filhos melhores, cidadãos dos céus melhores, para a honra e glória do teu nome. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Tentação irresistível. Nosso tema desta noite, vamos falar sobre isso, sobre tentação irresistível. Por que isso? Porque muitas pessoas, quando tentam se justificar de terem caído em alguma tentação, ela se justifica dizendo: mas pastor, também, olha só, aconteceu isso, isso, isso. Quem é que resiste? Como é que eu podia resistir a uma situação dessa? Quem é que consegue sair de uma situação dessa? Há algumas situações que nós imaginamos, na nossa pequenez, na nossa falta de fé, na nossa falta de força espiritual, nós classificamos como situações irresistíveis. Jesus Cristo conhece o nosso coração, conhece todas as nossas provações, todas as nossas tentações, porque Ele passou por tudo. E talvez alguém diga: ah, mas eu passo por situações que a Bíblia não registra que Jesus tenha passado. Sim, de fato. Mas essas tentações de Jesus, que está escrita nesse texto que nós lemos, elas resumem toda a tentação que você possa passar na sua vida. São 3 classes de tentações diferentes, 3 classes, e qualquer tentação que você passar na sua vida vai estar enquadrada numa dessas 3 classes. Ao passar por essas 3, Jesus passou por todas que você possa imaginar. A primeira tentação pela qual Jesus passa depois de ser levado ao deserto, vejam que ele não foi ao deserto, assim, digamos, por sua própria vontade. Ele não simplesmente decidiu que ia, não foi um ser humano que decidiu que ele ia. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito. Vejam que os passos de Jesus
foram guiados pelo Espírito. A vida de Jesus é guiada pelo Espírito. O Espírito Santo desceu sobre ele no batismo, e agora, logo após, esse mesmo Espírito o conduz ao deserto. Ele vai resistir a tudo, porque ele foi até ali levado pelo Espírito. E a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto com um motivo muito específico, muito exclusivo, eu diria, que é ser tentado. Ele não foi até lá para glorificar a Deus, ele não foi até lá para orar, ele não foi até lá para cantar, ele não foi até lá para estar a sós com Deus. A Bíblia diz que ele está lá com um motivo específico, que é ser tentado. Chega lá, nos primeiros 40 dias, o diabo não se aproxima dele. Ele está vestindo a armadura de Deus. Quem acompanha as lives de quarta-feira passada falamos sobre isso, sobre a armadura de Deus, né? Ele está se preparando para a batalha. Ninguém veste a armadura em campo de batalha, vai levar uma flecha de bobeira, vai levar um tiro de bobeira. Ninguém veste a armadura no campo de batalha. Lá não é lugar de se vestir. O lugar de se vestir é no seu quarto, é quando você apaga a sua luz, quando você ajoelha na hora da sua cama, quando você fala com Deus, quando você se derrama e pede graça, e pede perdão, e pede bênção, e pede força. E Jesus está agora 40 dias vestindo essa armadura, está orando, falando com o Pai, está se revestindo do poder do Altíssimo. Passado esse tempo, 40 dias depois, o diabo lhe aparece. Ele está no limite, porque os testes já mostraram que 40 dias é o máximo que uma pessoa fica sem comer. Depois disso ela perde o sentido, ela perde a noção das coisas, o cérebro já começa a não funcionar direito. Ele está no limite 40 dias. E agora que ele está em 40 dias, o diabo chega para tentá-lo. E o diabo tenta com a primeira classe de pecados que nós nos deixamos levar quantas vezes? Que é a sobrevivência. Ou você come, ou você morre. E é aí que o diabo vai tentá-lo. Você não quer morrer. Se você não quer morrer, você tem que fazer alguma coisa. Transforma essas pedras em pães. Notem como o diabo é ardiloso. Primeiro, Jesus tem poder para transformar as pedras em pães. Ele depois multiplicou pães e peixes, ele fez uma série de coisas. Ele tem poder para isso, ele pode fazer isso. Ele é de fato o Filho de Deus. Não é pecado transformar a pedra em pão, não para Jesus. Não é pecado ele transformar e comer aqueles pães. Ele é Filho de Deus, ele é todo poder, ele pode fazer isso. Não é pecado fazer isso. Mas é pecado quando é o diabo que manda. É o pecado quando é o diabo que tenta impor a ele a sua própria vontade. É pecado quando, ao fazer isso, ele estará fazendo não o que ele deseja, mas a vontade do diabo. E é aí que muitos de nós pecamos, muitos de nós titubeamos, capitulamos com o pecado, quando imaginamos que a nossa sobrevivência depende de um ato de pecado. Por exemplo, tem muita gente que está no emprego e parece que vai perder o emprego. O patrão exige alguma coisa, tem que fazer alguma coisa que é errado, é pecado, sabe disso, e ele fala, mas eu não posso perder o emprego. Se eu perder esse emprego, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou ganhar meu pão de cada dia? Como é que eu vou sustentar a mulher, filhos? Como é que eu vou manter a minha casa? Eu preciso desse emprego. Então, por uma questão de sobrevivência, porque está numa situação limite, ele capitula com o pecado. Ele ouve a voz de Satanás e comete um erro. E por que isso? Porque é uma questão de sobrevivência. E a pessoa ainda tem a cara de pau de falar, não, Deus vai entender. Deus não vai entender, querido. Deus não vai entender nada. O que é pecado, o que é errado. Mesmo que a nossa sobrevivência esteja em jogo, a sobrevivência do corpo físico de Jesus está em jogo. 40 dias sem comer, 40 dias em jejum, e o diabo vem tentá-lo para que ele exerça um poder que o diabo não tem. Porque se o diabo tivesse poder, queridos, ele teria feito na hora um pão quentinho, cheirosinho, que ia ser uma belezura. Teria feito ali um pão quentinho com manteiga, com queijinho de cabra, com café com leite. Ele, se tivesse poder de criar alguma coisa, ele teria feito isso. Mas o diabo não tem poder de criar nada. Então ele tenta Jesus com o poder do próprio Jesus, com a imagem que Jesus tem do perigo que a sua vida física está correndo, porque ele está 40 dias sem comer.
Então olha só, se não comer, morre. Transforma a pedra em pão e come, rapaz. Para que você vai morrer à toa? Transforma isso aí. E se Jesus faz isso, mesmo não sendo pecado transformar a pedra em pão, mesmo não sendo pecado comer o pão, é pecado quando é o diabo que manda. E esse é o nosso problema, queridos. Muitas vezes, quando imaginamos que a nossa situação é uma situação limite, é uma situação extrema, ou eu faço isso ou eu vou à falência, ou eu faço isso ou eu vou perder o emprego, ou eu faço isso ou eu não vou ter o que comer amanhã. Imaginamos que é uma situação extrema, e aí capitulamos com o pecado. E temos a cara de pau de dizer, Deus vai entender. Ah, não vai não, querido, não vai não, não vai não. Pense se muitos dos seus pecados, muitas das suas tentações, muitas das suas tentações não são originadas dessa impressão que nós temos que a nossa vida depende daquele ato errado. Tem que fazer o errado, porque se não fizer, como é que vai ser? Como é que vai sobreviver? Não é assim que somos tentados? Muitas vezes é exatamente assim. É uma classe de pecados que o diabo costuma usar. A segunda classe de pecados que o diabo usa é quando leva Jesus ao pináculo do templo e fala, olha, você pode se atirar daqui que você é filho de Deus, porque está escrito. Notem que Jesus, ele rejeitou o Satanás, ele fez frente a Satanás com o conhecimento da palavra, ele citou a Bíblia. Então agora o diabo tenta fazer um contrapeso, ele cita a Bíblia também, ele tenta Jesus com a Bíblia, ele fala, está escrito. E para quem não sabe, é o texto do Salmo que nós lemos, Salmo 91. O diabo cita o Salmo 91 para Jesus e fala, você pode dar ordem aos anjos, eles vão te sustentar para você não tropeçar, para você não cair. Tem muita gente usando a Bíblia como desculpa para pecar, tem muita gente torcendo o texto bíblico, tem muita gente lendo uma coisa e interpretando outra para justificar a sua vida errada, para justificar os seus passos errados. E o diabo agora vai tentar Jesus com essa classe de pecado, com o poder. Você pode, olha o orgulho colocado em jogo, você pode dar ordens aos anjos, você tem poder de mando, eu vou te dar uma promoção, eu vou te colocar em situação de comando, você vai poder mandar, você é o cara, você é a autoridade. Esse é o pecado onde o diabo está tentando levar Jesus. Essa é a tentação que Jesus está passando agora, é a tentação do poder. Eu posso exercer esse poder, eu posso dar ordens, eu sou o chefe, eu sou o patrão, eu sou o filho de Deus. Nós somos tentados, queridos, com o exercício do poder. Há pessoas que não querem nada na vida, mas quer ter o poder, quer ser o primeiro. César, imperador romano, uma vez ele citou isso, está nos livros de história, né? Prefiro ser o primeiro na menor aldeia de Roma do que ser o segundo em todo o Império Romano. Porque a questão é ser, a questão é mandar, é ser o primeiro, é ter o comando, é não aceitar ordens, é não ter que bater cabeça para ninguém, é não ter que chegar lá e dar satisfações a ninguém, é não ter que dizer por que faz isso ou aquilo, nem mesmo para Deus. É o exercício do poder ilimitado. Somos tentados com isso. Pense se muitas das suas tentações não são assim. É o diabo tentando te oferecer uma posição de mando, ou um aumento, ou quem sabe uma promoção no serviço, ou coisas parecidas. É você tentando exercer o seu poder de maneira injusta com aqueles que estão debaixo das suas ordens, do seu comando. E Jesus é tentado com isso. Nós somos tentados com isso, e precisamos ter cuidado, sabendo que Deus sabe o que acontece no nosso coração, porque Jesus foi tentado com isso, então Ele sabe o que é isso, Ele sabe da nossa condição de resistência ou não. A terceira classe de pecados que nós vimos aqui é a classe do ter. Vimos a classe da sobrevivência, depois do poder, do ser. Você é, prova que você é, mostra que você é o cara. E agora é a tentação do ter. Você pode ter, vai lá e pega, porque você pode ter. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Você pode ter, e para ter, o que é que você é capaz de fazer? Que tipo de pecado você é capaz de cometer? Que tipo de injustiça você pode cometer? Que tipo de erro você está disposto a aceitar para ter?
porque nós queremos ter, e as pessoas querem ter o melhor carro, e querem ter a melhor casa, e querem ter o melhor celular, e querem ter a melhor roupa, e quem quer acompanhar esse celular vai ter que trocar um por mês, porque todo mês sai um diferente. As coisas já saem hoje da indústria com a obsolescência programada, um mês, um ano, e tem que trocar de novo, e as pessoas querem ter, e para ter, são levadas ao pecado, pela tentação do ter. Só um exemplo eclesiástico, né, como é que isso funciona. Eu preciso comprar celular, fora celular que é a coisa mais comum hoje em dia, né? A tentação do ter, né? O mais moderno. Eu não vou dar o meu dízimo esse mês não, porque senão não dá para comprar aquele celular. Eu vou comprar aquele celular nesse mês, e no mês que vem, aí eu dou o dobro do dízimo. Não vai dar nada, gastou dinheiro, não vai dar mais para você. Nós não temos condição de fazer isso. E aí ela deixa a sua obrigação com a igreja, porque quer ter alguma coisa. Fulano está de roupa nova, eu preciso comprar uma roupa nova. Viu o sapato do fulano? Eu vou ter um melhor ainda. O vizinho comprou um carro, é 1.0, vou comprar 1.6. O vizinho comprou um carro 1.6, vou comprar 1.8. Porque eu quero ter mais do que ele, eu quero ter as coisas, eu quero ter coisas que eu não vou precisar, mas eu quero ter. E é com isso que o diabo está tentando Jesus agora. É com o ter. O que é que você está disposto a fazer para ter? E aí está um dos nossos grandes problemas. Muita gente fala, mas tem muito assaltante, muito roubo, porque o sujeito está sem ter o que comer em casa e a necessidade está levando para o assalto. Nada, ele quer, ele apenas quer, mas não pode comprar, ele rouba do outro. Não, simples assim. Mata o outro para ter alguma coisa que não é dele. E o interessante é que quando Jesus é tentado por Satanás, Satanás usa coisas que não são dele, porque ele não tem nada. Ele não tem poder para transformar a pedra em pão, então ele manda Jesus fazer, porque ele não tem poder. Quando ele fala, você pode se jogar daqui, porque os anjos vão te aparar, você pode dar ordens. Veja que o diabo não pode dar ordens aos anjos. Então ele fala, você é que pode, é Deus é que pode, vai lá, faz, você pode, porque ele não pode, ele está jogando com o que ele não tem, com o que ele não pode. Jesus pode, ele não pode. Então ele não tem o poder de fazer, ele tem o poder de induzir para que se faça. Quando leva ao monte e fala, tudo isso eu te darei, ele não tem nada, ele não é dono de nada, ele não criou nada, ele não pode dar o que não é dele, mas ele tenta Jesus com a ilusão, porque aquilo não é dele, ele não pode dar o que não é dele. Mas o que acontece é que Jesus resiste, Jesus responde com a palavra, e mesmo quando Satanás torce a palavra de Deus para tentar a Jesus, como hoje tem muito pregador, tem muita gente muito mal intencionado torcendo a palavra de Deus para levar o povo ao pecado, mesmo quando isso acontece, Jesus resiste bravamente e responde com a palavra e se mantém nos caminhos do Senhor, porque ele vinha saindo de um batismo e de 40 dias de jejum e oração, preparado para o combate, e ele vence o combate, e a Bíblia diz então, no final do texto que nós lemos, com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. A Bíblia fala assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas é o que aconteceu aqui, Jesus resiste ao diabo e o diabo foge dele. E o que é mais importante, queridos, vieram os anjos e o serviram. Jesus foi servido pelos anjos e comeu, e não dependeu do diabo para isso. Jesus subiu aos céus, se sentando à direita de Deus, assumindo todo o poder, e não precisou do diabo para isso. Jesus assumiu o senhorio de todo o universo, tudo lhe foi dado, e ele não precisou do diabo para isso. Isso foi dado por Deus, e agora vem os anjos e o servem. Quando nós resistimos ao diabo, quando afastamos as tentações, quando percebemos que o que nós passamos, Jesus já passou por nós e já nos ensinou a resistir, vem os anjos e nos servem. Não é o seu patrão que te dá aumento, não é o seu patrão que te dá promoção, é Deus quem faz isso. Não é o cidadão do lado ou o parente que vai te mandar uma cesta básica, é Deus quem manda o teu pão, é Deus quem faz.
É os anjos do Senhor que promovem a nossa sobrevivência, a nossa subsistência, a saciedade da nossa necessidade. É Deus quem faz, e a glória de Deus Ele não a divide com ninguém, é o que diz a Escritura. E nós precisamos ter essa consciência. Resistir ao pecado, resistir à tentação, não vai nos matar. Resistir à tentação não vai nos tirar da posição que nós temos dada por Deus, na cadeia de comando, no poder, seja no que for. O que é nosso, o diabo não tira, porque não é dele. Os bens que nós temos, ou que nós teremos, Deus nos dará, e o diabo não tem poder nem para dar, nem para tirar, porque ele não é dono de nada. O diabo não ter essa condição. É os anjos do Senhor, na ordem do Senhor, é que eles providenciam tudo isso. E nós temos que ter essa consciência. Não existe anjo da guarda, mas existe anjo que guarda, né? Ninguém tem um anjo próprio atrás de si, vigiando, mas os anjos do Senhor guardam aqueles que amam o Senhor. E é isso que o próprio diabo cita para Jesus. Se até o diabo cita a Escritura para Jesus, por que é que nós vamos duvidar que a Escritura está falando a verdade? E Deus chamou a mim e a você aqui para dizer para nós. Deus mandou você ligar aí a sua tela e assistir pela internet para dizer para você que Satanás não tem poder, nem sobre a sua subsistência, sobre a sua sobrevivência, nem sobre o seu status social, e nem sobre os bens que você pode ter ou não ter. O diabo não tem poder sobre isso. É Deus quem tem. E é Deus quem põe, e é Deus quem tira. E a Bíblia diz que Ele levanta do monturo o necessitado quando Ele quer. É Ele que levanta, é Ele que abate. Nós somos hoje incitados, nós somos hoje empurrados a experimentar esta ação de Deus. Muita gente quer resistir ao diabo na situação dos pães sem passar fome. Como é que vai? Jesus estava com fome, 40 dias, mano, não é brinquedo, é 40 dias. Jejum não é o meu dom, eu não fico 4 dias, com 4 horas eu estou namorado. Ele ficou 40 dias, mas você não quer passar fome? Você não quer vestir a armadura de Deus? Você não quer se preparar com o conhecimento da palavra? Muito bem, porque se você se preparar, você vai ter essa capacidade, Deus vai te dar essa capacidade de resistir. Se você se prepara convenientemente dentro do Senhor, o diabo não terá poder para iludir você, para te vender uma coisa que ele não tem, te oferecer um bem que ele não tem, te oferecer um poder que ele não tem. Ele não vai te iludir. Tudo do diabo é ilusão, é mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, que ele vive mentindo, ele não pode fazer nada. Ele ilude as pessoas dizendo que pode, e tem gente que cai nesse conto. Não se iluda, não se iluda. Jesus reclama, Deus reclama com o povo na voz do profeta, dizendo: o povo erra porque não conhece a palavra. Precisamos conhecer a palavra para não errar, para não pecar, para resistir à tentação. E quando você resiste, sabe o que acontece? Os anjos vêm te servir, queridos. É o anjo que vai trazer o teu alimento, a tua água, o teu lenitivo. É o anjo que vai fazer você sobreviver àquela situação que você pensou que era limite, aquela situação que você pensou que era irresistível. São os anjos de Deus, por ordem do Senhor, que vão trazer para você o necessário para a sua subsistência. É Deus quem vai providenciar através de seus anjos o posto que você vai assumir, o exercício justo da sua autoridade. É Deus, através dos seus anjos, que vai providenciar para você os bens que você precisa para viver com dignidade de filho de Deus. É isso que aconteceu com Jesus. É isso que acontece conosco. Porque a nossa vida precisa ser espelho da vida de Jesus. Nós precisamos estar ligados com o Senhor, porque a palavra de Jesus é clara: sem mim nada podeis fazer. O clamor da igreja presbiteriana em Conservatório
a cada um de vocês que assistem hoje aqui presencialmente, a cada um de vocês que assistem pela internet, seja que dia for que você estiver assistindo, ou hoje ao vivo, ou quem sabe outro dia, é que você tenha em mente: o diabo não tem nada, não pode te dar nada e não pode te tirar nada. Os anjos de Deus, por ordem do Senhor, é que providenciam o nosso sustento, a nossa sobrevivência, a nossa posição social que vamos alcançar, ou os bens que vamos ter para administrar durante a vida. É Deus quem comanda todas as coisas. O que cantamos aqui? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Deus não vai deixar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma da sua mão. Você tem que crer no que você adora a Deus, no que você canta em adoração. Você tem que crer naquilo que você lê na palavra de Deus. Viva uma vida santa. Viva uma vida espelhada em Jesus. Repare que as suas tentações, qualquer que sejam, vão estar refletidas numa dessas três: sobrevivência, ser ou ter. Sobrevivência, o orgulho de poder fazer alguma coisa, ou ter coisas mais do que você precisa, mais do que alguém. É nisso que reside toda a tentação. E tudo isso é ilusão pecaminosa. Jesus sempre à frente, Jesus no campo visual, Jesus sendo o caminho, Jesus sendo a verdade, já que o diabo é ilusão, Jesus sendo a verdade, sendo o caminho, ele também será a vida, a propagação da vida, ele será a manutenção da vida, ele será a vida eterna. Estão todos convidados a seguir este caminho comigo, a seguir essa direção comigo, a seguir para os céus da glória comigo, porque eu vou, tenho certeza disso. E o desejo do meu coração pastoral é que todos vocês estejam lá comigo. O recado foi dado. Firme o teu passo com o Senhor, resista ao diabo, que são os anjos de Deus é que vão te servir. O diabo não pode nada. Amém? Amém? Vamos orar mais uma vez, explicar que a bênção do Senhor, a graça, a força de Deus seja conosco, para que possamos resistir no dia mau, ficar firmes para receber a coroa da glória. Vamos ficar de pé? Nosso presbítero em presença física estará nos colocando nos paternais cuidados do Senhor, Dr. Ademilson. Logo após estaremos recebendo a bênção, indo para os nossos lares. Ademilson. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer mais uma vez, ó Deus, e te agradecer por esse momento ímpar, meu Pai, de estar na tua casa, no teu lar. Agora, Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial, que nós possamos estar caminhando para os nossos lares, Pai, debaixo sobre a tua proteção, das suas poderosas mãos, que nos trouxe até aqui e vai nos conduzir para os nossos lares. Amém. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a graça salvadora do Senhor Jesus, o grande, infindo, insondável amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as doces consolações e a direção do Espírito Santo sejam com cada um de nós, povo de Deus, e com todos aqueles que ouvem a palavra de salvação, hoje e eternamente. Amém? E em paz, Deus abençoe. Seja você também despedido desta live na paz do Senhor, que o Espírito e a força de Deus seja contigo. Resista ao diabo. Os anjos vão te servir em nome de Jesus. Preciso sair?